popfm.com.br, pela conexão .agoranoar.com.br, pelo Facebook da Pop FM, Facebook do César Mackenzie, no YouTube também, estamos presentes lá no YouTube do César Mackenzie. Isso e muito mais para trazer para você as notícias do nosso time, hoje com o nosso elenco estrelar, completinho, montadinho, e até às 7 tem muita coisa bacana para você saber, se informar sobre a rodada do fim de semana. Notícias do seu time é agora aqui no Peladeiro. Futebol. Humor. Olha, sexta-feira, volta pra torar. Tudo misturado. Peladeiros. Muito bem, muito bem. Vamos nessa começar para trazer os destaques aqui. César Mackenzie, conta pra gente o que tem de destaque do Mengão para hoje. Numa tarde em que Vidal foi oficialmente apresentado, no embalo das vitórias, Flamengo prepara para quarta-feira a estreia de Everton Cebolinha. Tô sabendo dessa aí, rapaz. Tô sabendo dessa aí. Sérgio Zubelli, conta pra nós novidades do Vascão. Boa noite, amigo Rude, meu amigo César e meu amigo Getúlio. Buenas noches. Pois é, não basta somente ter tomado a lapada que a gente tomou no sábado e o extracampo do Vasco continua o mesmo, né? Liminar, em cima de liminar, né? Liminar. Sei lá agora. É tanta coisa que não dá nem para falar. É isso aí. Muito bem. Vamos destrinchar a situação periclitante do Vasco da Gama. GG Malvadão, conta pra gente aí os destaques do Fogão, que tá embalado, ladeira abaixo. Oliveira, César Mackenzie, Sérgio Zubelli, todos que estão aí conectados nas redes sociais, na Peladeiros de Improvisations. É o seguinte, né? Botafogo não resiste à picada do Galo, né, filho? Picada? Virou mosquito agora? Picada. Tá. Picada. Botafogo atravessa São Paulo e acerta a contratação de Adrielson até 2025. É um zagueiro. E o Botafogo também chega ao acerto financeiro com Orreda. Essas são as... E todo esfacelado, Botafogo fez frente a um candidato a título, jogou de igual para igual ontem no Esvazião, onde a torcida até aplaudiu no final. Que é isso? E a bola volta para você, Rude Oliveira. Muito bem, muito bem. Para a gente fechar os destaques aqui, Diniz lamenta erros contra o São Paulo, mas elogia o time no segundo tempo. O Flusão também foi muito bem, obrigado. Inclusive, a turma lá do Sport TV está encantada com o futebol do Fluminense. Fernando Diniz, no ranking mundial, acho que é Guardiola, o Klopp e o Diniz, para a galera do Seleção Sport TV. E a gente vai falar disso e muito mais daqui a pouquinho, aqui no Peladeiros. Lá eles entendem, aqui a gente não manja de nada. Olho no lance. Peladeiros. Tá rolando Peladeiros, 6h06 dessa segunda-feira, 18 de julho de 2022. Vamos começar falando do mais querido. César Mackenzie, a janelinha abriu e a gente sorriu. Isso. Janela abriu dizendo que tanto Vidal quanto Cebolinha já foram registrados, já apareceu no BID e já tem condição ambos de estrear em quarta-feira. Porém, meus caros amigos, primeiramente, boa noite, Rude, boa noite, Getúlio, boa noite, Sérgio Zubelli, boa noite, amigos da Rede Peladeiros. Você que está ouvindo a gente aí pela Pop FM, pela Conexão Web Rádio e também pelas mídias sociais. O Vidal, de 35 anos, foi apresentado hoje, oficialmente. Né? Ele falou da forma como ele ficou fascinado, como foi que o amor pelo Flamengo começou, né? E dentre outras perguntas também,
Ele respondeu tranquilo. Foi sem aquela presepada toda, né? De que a maioria... Pelo menos ele não é Flamengo desde criança, né? Ele não vai falar isso. Mas foi uma apresentação tranquila, onde o foco principal não foi nem o Vidal, né? O Vidal já estava na mídia bem antes dessa apresentação oficial, mas o foco foi justamente as possíveis contratações que o Flamengo pode fazer ainda nesta abertura. Foi perguntado. Vai ter o dia 15 de agosto. Oi? A abertura da janela, ela fecha 15 de agosto, é isso, né, Cedro? É isso, abriu hoje, né? O Vidal, foi uma coisa que o Vidal disse que fisicamente está muito bem. Logicamente, ele vai ter que ter ainda uma pequena adaptação com seus companheiros para poder entrar em campo. Sobre o Oscar, que foi muito especulado, ele que joga, eu acho que é no Xangai da China, no clube chinês, e foi muito especulado nesses últimos dias. Para você ter a ideia, o salário do Vidal são 10 milhões de reais por mês. É um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. E o que pesa, o que levou tudo isso, essa especulação, é que o Vidal, a esposa dele está grávida. Eu acho que ele veio para o Brasil para a esposa ter o filho aqui. E a contratação dele seria até o final do ano. Ou seja, até terminar, tem mais 4 meses até terminar as disputas nas quais o Flamengo tá disputando, né? Tá participando dos campeonatos. Então, talvez seria ele ficar perto com o filho recém-nascido, os primeiros meses aqui no Brasil. E nada melhor que ele jogasse no Flamengo, né? Só que o Braz descartou, ele disse que nunca negociou com o clube chinês, que na verdade as negociações, ou seja, não é nem negociações, mas o Braz disse que foi feito uma sondagem, né? E o Oscar disse que poderia topar, mas somente isso. O Braz prometeu uma contratação surpresa, tá? Nessa janela. Foram colocados vários nomes, mas ele não disse. Né? O Rodinei, perguntaram sobre o Rodinei. Ele falou que o Rodinei tem contrato até o fim do ano e ainda não pararam para conversar sobre renovação. Vai sair não. Errou! Vai esperar o Rodinei ou fazer um gol de placa contra ou a favor para decidir, né? Contra o Wendel Wallace, que também... Não vai sair o Rodinei. Esses sim, já foram... O Braz disse que tem realmente conversas. O Wendel ainda, o Zenit, esperando a resposta do Zenit. O Wallace, a Udinese está um pouquinho mais flexível, pede 8 milhões, o Flamengo no máximo vai chegar a 6 milhões e meio de euros, né? Mas o Braz disse que quer resolver essa questão até esta semana. E aí colocaram um outro meio-campo, um outro chileno, que é o Eric Pulgar, da Fiorentina. E aí o Braz disse que é um grande jogador, mas se esquivou aquelas, né? Aquele jogo de cintura, saiu na tangente. Outro nome que foi colocado... Somebody love, né? Outro nome que foi colocado, do Alex Sanches. Ele negou, que é da Inter de Milão. Ele disse que não tem nada, negou veementemente, né? Sobre o Alex Sanches. E sobre o Everton Cebolinha, ele disse que está pronto para estrear. Né? Ou começar jogando ou entrando no decorrer do jogo, mas aí depende do técnico Dorival Júnior. Então, o Flamengo, logicamente, uma apresentação muito mais leve do que das últimas, já que o Flamengo tem aí feito boas apresentações, tem tido resultados positivos, né? Sobre o jogo de sábado. É aquele lance, né? O adversário também não ajuda muito, né? Ao time jogar. Então, foi aquele jogo pro gasto, podia ter feito uns 4 gols. O Vitinho foi vaiado, mas também o Vitinho procurou, né? Ele nem quando ele perdeu aquele gol, nem pra ele fazer aquele gesto assim, ó,
pedindo a torcida para apoiar, né? Cara, Dar uma de toda migué. hora que ele pegava na bola, o pessoal... Aí, cara, aquele gol que ele perdeu, pelo amor de Deus, aí ele também pede pra vaia, né? Se a favor ou contra, eu não sei, talvez se eu estivesse lá no estádio eu também teria vaiado, né? Mas que não é bom pro jogador, não é. Agora o jogador tem que se ajudar também, né, gente? Pelo que ele vem demonstrando, tá certo que tem jogadores aí que também vinham sendo vaiados, como é o caso do Léo Pereira, né? O próprio Rodinei, Mateuzinho, né? O Felipe Luiz, o Davi Luiz, jogadores que não vinham rendendo e foram recuperados pelo técnico Dorival. Pode ser que o Vitinho também tome tendência. Só que o seguinte, a diferença é que o Vitinho tá desde 2017, se não me engano, 2018. Tentando. Já tá no Flamengo e veio com o status do jogador mais caro que o Flamengo contratou até então. Né? E muito tempo para mostrar alguma coisa. Eu digo que o Vitinho é aquele jogador que ele joga, parece que tá distraído, rapaz. Ele tem que jogar com choque. Mas eu acho que ele tem que cortar o corpo cabelo. dele. O cabelo dele tá Ele muito tá grande. distraído, aí o técnico lá aciona, leva um choque. Aí pra poder ficar ligado no jogo. Porque parece que ele se desliga. Se passar uma borboleta, O ele sai cabelo correndo dele tá atrás da parecendo um borboleta. guarda-chuva. É, rapaz, é aquele cabelinho estranho. O cabelo dele tá igual um guarda-chuva. É isso que eu tô falando, que o cabelo tá atrapalhando ele. Não, e não é só ele tem aquele bigodinho escroto dele também, que pelo amor de Deus também não ajuda no visual do jogador. Ele podia fazer uma cara de, né, um visual mais de mal, né? Tipo mal, mais nada. Então tá aí, meus caros amigos, são as informações do Flamengo, não me alongando muito, porque especulações são especulações, a gente não tá aqui pra dar, como diz o Rude, a gente não quer dar furo de reportagem. A gente apenas vai comentar o que já está sendo feito, realizado, o que está acontecendo. Nós não estamos aqui para isso, não. Deixa isso para os youtubers, os influenciadores aí da mídia digital e para os repórteres, jornalistas que estão trabalhando efetivamente nos setores. Muito bem, tá aí notícias do Mengão, que joga quarta-feira em Brasília, dessa vez com Juventude. É o último da tabela, não é isso? Último colocado. Conseguiu ser ultrapassado. Não, Fortaleza. Né? O Lanterna. É o Lanterna. Assumiu a Lanterna Juventude. Juventude. Fortaleza ganhou aí um pontinho, não foi? Então, tá aí. Contra quarta-feira em Brasília, contra o Juventude, que pode, ou, na verdade, vai ter a estreia do Everton Cebolinha. E além, no programa passado, eu tinha falado que o Flamengo tem 3 jogos para pontuar. São os 3 jogos que encerram o primeiro turno. E ele abre o segundo turno jogando no Maracanã contra o Atlético de Goiás. Então são 12 pontos críveis de serem, né, somados na tabela. O Flamengo pode, então, aí entrar no G4 até o final desse primeiro turno. Rude. Muito bem. O Getúlio, eu ia perguntar se o Getúlio queria fazer pergunta, mas ele saiu. Enfim, são as notícias do Mengão, para você que está ligado aí no Mengão, que está estreias, apresentação de jogadores, e segundo lá o Marcos Braz, tem mais gente para vir por aí, para reforçar o time. O Ilharão já foi. Isso é muito bom. Vamos nessa. Tudo do seu time, ou quase tudo, é aqui. Pois é. César Mackenzie, dá aquela dica pra gente. Segunda-feira é dia, né? Que o Flamengo ganhou, que o Vasco perdeu, o Botafogo aquela dica perdeu, é sensacional, né? Hoje, segunda-feira, também é dia de você degustar, ou então se preparar fisicamente, tecnicamente, taticamente, para degustar o sensacional chopp da cervejaria Vila Alemã, que tem um chopp com tradição alemã. Escritório de distribuição no Sul Fluminense, fica na Avenida Amazonas, 210, Vila Muri, Volta Redonda. O Telezap, anota aí, 992956565. 992956565. Barris de 30 e 50 litros. Cervejaria Vila Alemã tem um chopp com tradição alemã. E se beber, não dirija e também não seja apresentado oficialmente em time algum.
Pois é. Vamos nessa, intervalo comercial, jogo rápido, hein? Jogo rápido, mais rápido que nunca. O secretário está cansado. O secretário está cansado. Ah, cansadíssimo, cansadíssimo. A gente volta já. Olha, meus amigos, o Fluminense chegou a seu 8º jogo de invencibilidade na temporada 2022. Nesse sábado, a equipe, aliás, nesse domingo, né? A equipe empatou em 2-2 com o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão. Após a partida, o técnico Fernando Diniz analisou a atuação tricolor na partida entre erros e acertos, enquanto lamentou algumas atitudes de seus comandados no primeiro tempo, elogiou a mudança de postura na etapa final. Faltou para vencer, foi colocar a bola dentro do gol. É uma coisa que temos jogadores que fazem gols. Cana é especialista. Tivemos muitas chegadas, mas a bola só entrou 2 vezes. Pagamos um preço nesse jogo. Se você me perguntar o ponto mais delicado do jogo, foi o momento do primeiro tempo que a gente podia ter aproveitado o momento de instabilidade do São Paulo para acelerar o jogo e não aproveitamos. Torcedor do São Paulo já estava um pouco insatisfeito, mas eles cresceram e a torcida foi junto, frisou. Mas no segundo tempo chegamos a tempo, o tempo todo, muito melhor. As chances mais claras do São Paulo estavam em impedimento, mas gostei bastante do comportamento da equipe no segundo tempo. Antes da bola rolar, o Fluminense sofreu um desfalque de última hora, né? O Nino estava confirmado entre os titulares, teve uma indisposição no vestiário, foi substituído por Lucas Claro. Na opinião de Diniz, o time não sentiu a ausência do capitão. Absurdamente, não. A gente tem uma certa mania de achar soluções fáceis para problemas que são complexos. O Nino não jogou o segundo tempo. Nós colocamos um volante, o time não sofreu nada e criou mais chances. Então, não tem absolutamente nada a ver com a saída do Nino, nada a ver. Um dos melhores trabalhos da carreira de Diniz, aliás, foi o São Paulo, né, de 2019 a 2021. O treinador chegou a liderar o Brasileiro de 2020, mas se despediu do clube sem títulos. Indagado pela imprensa paulista sobre a razão de acreditar que a história pode ser diferente no Fluminense, ele foi direto. Vocês da imprensa não têm que acreditar ou deixar de acreditar. Eu acredito muito no trabalho. No São Paulo a gente ficou muito perto das conquistas. No Fluminense, é claro que tem aditivo muito forte, porque é claro que tem relação muito especial com o torcedor. Desde quando eu saí em 2019, o time estava numa campanha muito ruim no Brasileirão e bem na Sul-Americana. Tinha uma aceitação muito ruim no Brasileiro. A Sul-Americana tinha uma aceitação muito grande, que dividia a torcida. Até aqueles que, de repente, não queriam que o trabalho continuasse, torciam muito e gostavam do que viam em campo. Era um momento extremamente delicado, com meses de salários atrasados, uma estrutura precária. Nenhum jogador queria jogar no Fluminense. Aqueles que se destacavam saíam no meio do campeonato, casos do Everaldo e de Luciano, o próprio Pedro. O João Pedro também relembrou o Diniz, falando dos destaques da situação do Fluminense, que hoje, reza a lenda, é um pouco diferente. Foi um jogão. Para quem viu o jogo, a verdade é essa. Foi um jogão. Fluminense e São Paulo, 2-2, jogo lá e cá. Poderia ter tido um vencedor, acabaram empatando. Beleza? As notícias do Flusão para essa segundona. A resenha é forte. Peladeiros. É hora do Malvadão trazer notícias do Fogão. Fala, GG. Bola na trave, não altero pra cá. Bola na trave, não altero pra cá. Ah, sim, tá, vamos lá. Então vá, cheguei, peguei, peraí. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? Apesar da derrota por 1-0 para o Atlético de Minas Gerais, no domingo ontem, né, no estádio Esvazião, pelo Campeonato Brasileiro, a atuação do Botafogo foi valorizada no programa Troca de Passes do Sport TV. O comentarista André Lofredo destacou o equilíbrio da partida. Eram muitos desfalques para completar, ainda teve o Catito, né? O Catito Fernandes, na última hora, não pôde entrar. Em time que não é aquele time, né? É normal. Talvez para se posicionar no meio da tabela, terminar o campeonato sem medo. E aí,
dependendo do que vai acontecer, de repente até brigar pela Libertadores. Não acho que chega a tanto. Esse time todo esfacelado, fazer frente a um candidato ao título, jogar de igual para igual. O torcedor conseguiu reconhecer quando não jogou desse modo. O torcedor vaiou. E ainda tomou um gol que o Zaracho foi cruzar. Aquele gol foi um gol meio gol espírita, né? Esse lance do equilíbrio é muito... Foi cagado. Pois é. Por mais que o Botafogo esteja desfalcado, de 8 a 10 desfalques por jogo, o principal é que não conforta o time e o torcedor. É que é um time organizado. O Botafogo está começando a encorpar, apesar de tudo, né? No primeiro tempo, tirando a cabeçada do Sarajo, na trave, o Atlético não preocupou a defesa do Botafogo. No segundo tempo, teve mais chances, mas o copo bem cheio é que o Botafogo, mesmo com todos os problemas, jogou uma partida bem equilibrada contra o líder do campeonato. O copo meio vazio é que a 5ª derrota em 8 jogos em casa. No segundo turno, com os reforços, vamos poder avaliar melhor o trabalho do Luiz Castro. Diz aí esse rapaz, esse Lofredo, né? Lofredo. E a equipe, né? Eu tive até uns 30 do segundo tempo, eu estava vendo. Botafogo teve mais um desfalque, né? Acho que é o GD, sei lá, o lateral esquerdo, um garotão novinho, também se machucou. Está praticamente com 12 pessoas no departamento médico, né? Alguns ainda em transição. Então, realmente, fica muito difícil para que um técnico como o Luiz Castro, né? Ele joga para frente, né? A gente sabe disso, mas não teve jeito. Eu olhei assim, analisei, não tinha nem o que analisar, né? O Botafogo realmente está com um time muito ruim tecnicamente, desmotivado, né? O Edson está voltando aí a tomar, né? Vamos dizer assim, fisicamente está voltando, né? Depois da transição que machucou, mas não dá, cara. Eu não sei aonde é que o Tietê, não sei por que contrataram o Tietê, não acho nada desse rapazinho, tal de Tietê. Mas, enfim, deixa lá. E pode ter sido realmente, eu acho que esse gol foi um gol espírita. E o goleiro, né? Ele estava realmente, tá pesadão, e não esperava aquele cruzamento, né? Que realmente só foi isso que aconteceu. Enfim, vamos aguardar. Mas o Botafogo atravessa o São Paulo e acerta a contratação de Adrielson até 2025. O Botafogo será o destino de Adrielson, segundo lance, tá? O clube atravessou o São Paulo, que tinha a contratação do zagueiro ex-Sport encaminhada. De acordo com o site do UOL, o contrato será até o fim de 2025. O jogador tem 24 anos e está no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, tá? E o Botafogo chega também ao acerto financeiro com Godoy Cruz, por Orreta. Falta definir a data da liberação. O Botafogo está mais perto de contratar o meio-atacante Martim Orreta, segundo informação do GE e do repórter Tiago Veras, da Rádio Tupi. No domingo, o clube chegou a um acerto financeiro com Godoy Cruz. A última pendência é definir a data da liberação do argentino. A ideia do Botafogo é que seja de imediata, ou no máximo até o fim quando fecha a janela, em 15 de agosto. E o Botafogo também já tem acerto salarial com o jogador. Quer dizer, está tudo bem encaminhado, acreditamos que na próxima partida o Botafogo já tem aí o Marçal e o Luiz Henrique jogando. Essas são as notícias do meu Botafogo, que eu não tenho muito o que falar, porque realmente está desembalado, desacreditado, desfundado, sei lá mais o que falar. Está tudo ex. Alguma coisa, Rúdio Oliveira? Não, Getúlio, eu ia completar essa informação que você deu. São 10 jogadores do Botafogo no departamento médico. 10 jogadores. Quem passou por isso no Flamengo na época foi o Rogério Ceni. E aí não conseguia fazer o time render, não conseguia fazer o time jogar, começou a ser cobrado até que a diretoria demitiu. Agora, é uma situação muito complicada, cara. O cara ficar com 10 jogadores no departamento médico é complicado, entendeu? É complicado. E aí não tem time realmente, né? Esse menino novo, esse lateral, né, que veio sub-20, né, machucou, teve que botar o Luiz Mezenga, que é zagueiro. Não tem, sabe?
Tá muito difícil da gente assistir o jogo do Botafogo sem ter um Rivotril do lado. E ontem a questão que você falou do goleiro tá pesado, culpa nenhuma do goleiro tá pesado, tá fininho não, cara. Aquilo ali, o cara erra o chute. Você viu, cara? Literalmente, ele erra o chute e a bola vai dentro do gol. O que vai fazer? Mas segundo o comentarista, foi falha do goleiro. Os comentaristas. Foi falha. Esse tal de Saravia, O goleiro vê o cara... O goleiro vê o cara levando a bola no fundo para cruzar. Aí ele dá um passe por meio da área que é para ele cortar o cruzamento. O cara erra o chute e a culpa é do goleiro. Pô, tá de brincadeira o comentarista, né? Aí o Botafogo vai contratar esse tal de Saravia, que para mim, no Saravia ele não tem nada. Ele tem uma via, né? Porque passa todo mundo por ele e vai embora. Ele só sabe. Eu vou dizer uma coisa, não dá para falar mais nada, chega. Eu gostei da cor, ficou bonita. Aí trocou a cor, vermelho. Quem trocou essa cor aí do fundo? Pois é. O César Mackenzie fazendo experiência. São as notícias do Mengão. Mengão não? Para a galera que está ligada aqui no nosso... São as notícias do Fogão. Para a galera que está ligada aqui no nosso peladeiro. Eu prefiro o vermelho, tá? Só uma dica. E as notícias do Vascão. É isso aí, meu amigo Rudy Oliveira, meu amigo Getúlio e meu amigo César Mackenzie. Bom, vamos começar pelo campo, né? O Vasco foi derrotado pelo Sampaio Corrêa. Foi derrotado não, foi escorraçado pelo Sampaio Corrêa no sábado por 3-1 em São Luís do Maranhão. Foi a segunda derrota do Vasco na competição em 18 jogos. Mesmo com a derrota, o Vasco ainda continua na segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Mas tanto o Bahia quanto o Grêmio venceram na rodada, e isso fez com que o Bahia agora está 1 ponto atrás do Vasco e o Grêmio a 2 pontos atrás. Mas o que importa realmente é a distância para o quinto. Nesse caso, o Vasco está a 8 pontos do Sport Recife, que é o quinto colocado no campeonato. Bom, falar do time nesse jogo é perder tempo, porque não tem absolutamente nada do que a gente pode falar de que seja bom dessa partida de sábado. O Vasco volta a campo amanhã contra o Ituano, em São Januário, às 21h30, horário de Brasília, 2h30 da manhã, horário da Noruega. Então, provavelmente eu não vou assistir o jogo. Não vai ver o jogo. Que peninha. Que peninha! E o Vasco vai ter o retorno de 3 titulares que não participaram do jogo em São Luís por conta de suspensão automática pelo cartão amarelo. Volta o Andrei, volta o Figueiredo e volta o goleiro Thiago Rodrigues, que fizeram muita falta nesse jogo. É impressionante como um menino de 18 anos hoje faz falta no time do Vasco, né? É impressionante. O Nenê jogou somente meio tempo em São Luís, deve começar jogando novamente. As baixas ainda continuam com o Palácios e com o Getúlio, que não devem ir para o jogo também, ainda estão em tratamento de problemas musculares. Com isso, o time que deve jogar amanhã deve ser Thiago Rodrigues, Gabriel Dias voltando à lateral direita, Quinteiro ou Danilo Bosa, porque o Quinteiro saiu do jogo contundido, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê, na frente Figueiredo, Raniel e Gabriel Peck. É o time hoje titular do Vasco, esse aí que vai jogar. Bom, o Alex Teixeira foi apresentado hoje, oficialmente, como jogador do Vasco. Esperança. Com contrato até o final da Série B, ou seja, até o início de novembro. Vai jogar basicamente o segundo turno da
da Série B. Eu acredito que se o Vasco subir e a 777 Partner tiver já no comando do Vasco, provavelmente ele deve ficar. Por isso que o contrato dele só é até o final da Série B e depois, quando terminar, as partes devem sentar de novo e acertar um novo contrato, se for o caso. Mas aí surgiu o primeiro problema, né? O Vasco foi notificado pela FIFA sobre uma dívida com o técnico português Sapinto. Lembram dele, do Sapinto? Que chegou cheio de marra. Pinto de quem? Chatinho, Sapinto. Que a fama dele como jogador era de brigar no vestiário com os outros jogadores, com o técnico, sair na porrada. Essa era a fama dele. E o Vasco não efetuou o pagamento do Sapinto, o Sapinto acionou a FIFA, e com isso o Vasco está impedido de contratar ou registrar atletas, ou seja, o Alex Teixeira não pode ser registrado ainda enquanto o Vasco não efetuar o pagamento ao Sapinto. Esse é o primeiro problema. O segundo... Qual é o valor dessa dívida? Você sabe? O valor começou em 5 milhões de reais, mas parece que o valor real é em torno de 1,6 milhões, a dívida que está sendo solicitada. Então, acredito que isso é só efetuar o pagamento. A janela abriu hoje, né? Então tem tempo suficiente para registrar o nosso Alex Teixeira com tempo suficiente. Eu acho que caiu todo mundo. Caiu? Todo mundo? Só ficou eu e você? Não. Tá difícil aí hoje. Mas continua, vamos lá. Tô aqui. Olha lá, tô aqui. Pode ir lá. Pode ir lá. Ok. Bom, e para finalizar, como havia já mandado áudio na sexta, um deputado do Rio, do DEM, não lembro o nome dele, é um deputado tão insignificante que eu nem lembro o nome dele. Eu sei que ele é flamenguista, mas eu não lembro o nome dele. A única coisa que eu li assim, que eu lembro, é que ele é flamenguista. Só isso. Solicitou ao Ministério Público do Rio que impetrasse uma ação, uma liminar, no caso, para que o Vasco apresentasse na íntegra os contratos que estão sendo negociados com a 777 Partners, né? E, com isso, todo o processo de reunião no Conselho Deliberativo, que estava marcada para amanhã, foi cancelada. Ou seja, todo o rito de se fazer a aprovação da SAF vai atrasar. Isso tem um impacto direto na janela de transferências agora, porque o Vasco está até tentando limpar a folha salarial, já dispensou muitos jogadores, já emprestou, está limpando o elenco, mas eu acredito que não vai ser o suficiente para conseguir abrir espaço na folha para poder contratar jogadores que venham para resolver. Para compor elenco, a gente pode aí, eu, César Mackenzie, Rude e Getúlio, aparecer lá em São Januário, no CT, Moacir Barbosa, e compor o elenco. A gente pode ir lá, dar uma força, aquele negócio, entendeu? Isso aí a gente consegue, não precisa contratar ninguém. E, com isso, o Vasco fica a perigo aí de não conseguir se reforçar devidamente nessa janela, o que é temerário, baseado no jogo que aconteceu no sábado, onde ficou provado que o Vasco tem um time com 11, que ainda dá para levar. Mas quando você perde aí 3 titulares e além de 3 titulares, 3 reservas que estavam machucados, né? Aí a gente já viu que 3 reservas que fazem falta, né? Incrível, né? 3 reservas que fazem falta. Então, o time mostrou que não tem capacidade nenhuma de ficar sem esses, vamos dizer, 14 jogadores aí, que realmente conseguem jogar para a continuação da Série B. E isso já era previsto, né? Eu já tinha falado uma vez, até em outro programa, que o Vasco ia começar a sucumbir lá para a 15ª,
16ª rodada por questão física, e está acontecendo. Então, isso já era uma coisa que a gente estava prevendo, não sendo especialista na matéria, né? Quem é especialista é lá o diretor executivo do Vasco, lá o Carlos do Brasil. Então, essas são as notícias do Vasco. Com isso, provavelmente teremos que ir com esse time até o final do campeonato. De repente, um ou outro reforço aí que vai conseguir encaixar na folha. Mas o futuro aí está um pouco tenebroso para o Vasco. Amanhã tem que vencer esse jogo contra o Ituano em São Januário, lotado. Os ingressos acabaram em 2 horas. Na sexta-feira colocaram a venda, na sexta-feira mesmo acabaram. Então, vai estar lotado o Caldeirão. São Januário vai estar lotado de novo, empurrando o time para a vitória. Se terminar com a vitória, o Vasco vai terminar com 37 pontos, que não é a melhor classificação em Série B que o Vasco já teve, mas vai ser a segunda melhor campanha, superando inclusive a campanha que o Vasco foi campeão em 2009. Ou seja, ainda não é para se desesperar, mas o alerta amarelo já acendeu. O Vasco perdeu para 2 times jogando fora de casa. 2 times no meio da tabela. Não perdeu pro cara que estava em último, não. Ele tá a 7 pontos do Cruzeiro, mas se eu não me engano, ele tá a 8 pontos do 5º colocado. Do esporte, sim. Então, é isso aí, como você fala. Tem que olhar para o 5º lugar. 8 pontos, entendeu? O Vasco ainda está invicto em São Januário e acredito que vai vencer. Perdeu 2 jogos, Sampaio Correia e pro Novo Horizontino jogando fora, e são 2 times chatos. O problema, meio da tabela, não foi perder os jogos. O problema foi o jeito que perdeu. Entendeu? Perder faz parte do jogo. Você entra no campo, pode perder o jogo. Você vê do jeito que o Flamengo perdeu também alguns jogos aí também, jogando bizonha. César, a questão é a seguinte: o Vasco hoje tem um time com 11 e alguns reservas lá que dão para entrar, 3 ou 4 no máximo, que jogam de um jeito. É aquele 4-3-3, com dobra de marcação nas pontas, que o Fluminense ontem, enquanto estava ganhando de 1-0, estava fazendo essa marcação igual que o Vasco faz, dobrando marcação nas pontas. Tanto que o Diniz estava lá gritando com aquele Arias, toda hora para voltar, entendeu? Para ajudar a marcação. Foi fazer o gol, ele abdicou, quis partir para cima para resolver o jogo, tomou 2 gols. Ou seja, é igual o Vasco. O Vasco não pode, hoje, se furtar de não jogar desse jeito. Tem que jogar desse jeito e achar um gol. É aquele famoso 0,5-0 que eu sempre falo. Não toma o gol, vai lá na frente, acha o gol. E aí não vai perder. Jogar como Série B, não tem jeito. O campeonato do Vasco é esse. O campeonato do Vasco, com esse time aí, é esse. Não é outro diferente. É isso aí, Rudy. Com você. Muito bem. Notícias do Vascão. E no decorrer do período também acontece, né? Ganhou. Quando não cai louça na cozinha, o GG toca o telefone, derruba o microfone. Rapaz, aí tem que cortar o áudio dele toda hora para não atrapalhar. É o seguinte, você me desculpe, Sérgio, mas parece que tem uma obra, parece que ele tá numa obra. Mas o bolão agora aí só tem o jogo do Vasco, eu acho. Vamos lá, César, parece que o Getúlio está fazendo o programa dentro de uma obra. Tudo sobre futebol, tudo sobre o seu time. Tá vazando para tudo. Vamos, César Mackenzie, apresente resultados do nosso bolão. Eu me amarro, rapaz, depois eu fico conferindo lá na Globo.com os resultados que eu botei no grupo. Eu gosto que, tipo assim, eu botei 3-1 Corinthians, o Corinthians tomou de 3-1. Aí eu botei 3-0 pro América Mineiro, o América Mineiro tomou de 3-0. Eu não sei mais o que eu faço. Não, e todo mundo colocou o Vasco vencendo. E o Vasco perdeu. Tá aí, o Sérgio, a maré de azar do Vasco. Vamos voltar a palpitar derrotas do Vasco para ver se o Vasco vence. Né? Agora, o bolão do Campeonato Brasileiro tá o seguinte. O bolão dos peladeiros, clubes do Rio. O Getúlio, dessa rodada, apenas
eu e Getúlio que acertamos o placar total. O Getúlio acertou o placar do Flamengo e eu acertei o placar do São Paulo e Fluminense. Com isso, Getúlio na frente com 14, eu com 13, Zubelli com 9 e Rude com 7. Já o bolão... Tá com 13, Maquin? 13, Mackenzie, que bom. Mantém tudo aí. Com 13. Ok. Tô porrando em cima do 13. Tô batendo em cima do 13. Mantém tudo aí, tá ok? E o bolão do Campeonato Brasileiro, né? Nós temos como... eu e Getúlio deu uma disparada, né? Mas eu continuo com 140. Continuo não, eu fui para 149. O Rude com 145. Getúlio com 143. E Zubelli com 125. Faltando aí Palmeiras e Cuiabá para pontuar o jogo logo daqui a pouco. O Zubelli ficou, hein? Fiquei para trás. Mas isso aí... daqui a pouquinho. Você acerta um placar geral e marca 5 pontos, vira rapidinho. Isso aí é o tipo do bolão que qualquer um pode mudar aí a posição. Amanhã alguém joga amanhã? Vasco. O Vasco joga amanhã? Não sabia não. Vasco joga amanhã? Vasco e Ituano. São Januário. Então vamos lá, Vasco e Ituano. Vamos lá, quem começa aí? Vasco amanhã vai ver a coisa enorme. Getúlio, começa você. Getúlio, pô. Cadê o Getúlio? Cadê? Cadê o Getúlio? Tá fazendo obra. Tá fazendo obra. Vai lá, Rude. Começa então aí, Rude. Ele foi falar com o chefe da obra ali. Vasco e Ituano. O Vasco amanhã, o Vascão arrebentando, São Januário cheio, lotado. Vai destruir o Ituano, 1-0. 1-0? 1-0 o quê? 1-0, Vasco. Mestre de obra aí, voltou. Vasco? Voltei, tá fazendo a obra aí, já voltei. Getúlio, Vasco e Ituano em São Januário, lotado, embaladaço, Marquizão lotado. 3-0 Vasco. 3-0 Vasco. 3-0 Vasco. Olha, eu vou colocar o Vasco vencendo também pra poder dar aquele resultado reverso, entendeu? Porque se o Vasco perder, eu fico feliz. E se o Vasco vencer, eu acertando o resultado, eu também fico feliz. Então, vamos lá. Eu vou colocar, Vasco Ituano. Ituano tá em que lugar na tabela, Ituano, Sérgio? Acho que é 15º, se não me engano, é 14º. Não tem obrigação de ganhar. Por isso que eu botei 3-0. 4-1 Vasco. Não vai fazer um gol ainda? 4-1 Vasco, vai. O goleiro não é o mascarado não, né? O goleiro vai ser o Zorro ou não? Não, vai ser o mascarado, vai ser o Batman. Vai ser o Zorro? Vai tomar um golzinho aí, vai. Vai. Zubelli, é contigo. O Ituano tá em 15º, isso mesmo. Cara, eu vou repetir esse placar sempre. Vai ser 0-0, gol da torcida. A torcida vai gritar e vai empurrar a bola pra dentro. De vai ser pouca fé, rapaz. Não acreditar no time dele com o Marquezão lotado contra 15º lugar da tabela. Pelo amor de Deus. 1-0 tá bom demais, cara. É mesmo? Então tá certo, então. Rapaz, o Vasco nesse jogo tomou metade dos gols que ele tinha tomado na série B até então. Tomou metade, em um jogo. Então tá aí, Sérgio. Palpites dados. Vamos agora ver terça-feira quem acerta o quê. Amanhã. Estaremos de olho no Vascão amanhã. Meus amigos, uma ótima noite para todo mundo. Quarta-feira estaremos de volta com mais um Peladeiros. Abraço, GG Malvadão. Sérgio Zubelli. Já fechei a minha janela, já arrumei minha obra, tá bom? Tchau. Isso aí. Quarta-feira, o servente de pedreiro não vem. Grande. Ou quase tudo é aqui. Peladeiros, a sua rádio, porque você é exigente e gosta de ouvir só as melhores músicas. Falta de